Ocupo a tribuna para repercutir carta enviada por nosso governador Renato Casagrande, em seu nome e, naturalmente, em nome de todos os capixabas, a excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, carta em que o governador Casagrande faz uma abordagem sobre a conjuntura que enfrenta o nosso Estado, o Estado do Espírito Santo, que ao longo dos últimos 10 anos vem dando muito duro, vem se esforçando muito para a superação de um conjunto muito complexo de desafios. Desde que o governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de novo marco regulatório para a exploração das reservas de petróleo na camada pré-sal, temos enfrentado a pressão dos estados e municípios não produtores por maior participação nas receitas derivadas dos royalties. Não satisfeitos com os ganhos futuros definidos no novo modelo de distribuição, representantes desses estados e municípios se deixaram seduzir pela perspectiva de uma arrecadação imediata. E assim, atropelando princípios fundamentais do nosso sistema federativo e da própria Constituição brasileira, se mobilizaram para avançar sobre contratos firmados, em busca de uma participação indevida. Depois de meses de tramitação e manobras regimentais, a matéria finalmente foi à votação no plenário da Câmara dos Deputados. E a insensatez saiu vitoriosa ao alterar os critérios de distribuição em áreas já licitadas. O texto aprovado na Câmara Federal dá forma a uma das mais truculentas agressões ao arranjo jurídico e institucional que sustenta a República e a democracia em nosso país. Além das incoerências legais, o texto aprovado no Congresso representa um golpe duríssimo para os estados produtores, principalmente os estados do Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro. Sem os recursos previstos, investimentos essenciais ao desenvolvimento dos nossos estados deixarão de ser realizados e haverá seguramente grande dificuldade para manter os serviços públicos no mesmo patamar de qualidade e abrangência. Mas se o golpe é duro para os estados, para alguns municípios significa perdas ainda maiores, principalmente na sua capacidade de investir em áreas prioritárias para o bem-estar da população capixaba. Para nós, do Espírito Santo, os impactos dessa decisão vêm acrescidos de reveses anteriores, como a unificação das alíquotas de ICMS sobre produtos importados, que levou ao enfraquecimento do nosso mecanismo de incentivo às importações, o Fundo para Desenvolvimento das Atividades Portuárias, o Fundap, há mais de 40 anos em atividade em nosso Estado. E sem esse mecanismo de incentivo aos empreendedores do comércio exterior, as perdas para a economia capixaba já começarão a ser sentidas a partir do próximo ano, principalmente nos municípios que sediam nossos principais portos. E se somarmos essas perdas, a dívida histórica que a União mantém com o Estado, no que diz respeito à infraestrutura, não há como negar que sobre o Estado capixaba pesa um desequilíbrio enorme com relação às demais unidades federadas.
Em nome, portanto, do povo capixaba, que temos a responsabilidade e a honra de representar, e na certeza de que estamos defendendo a própria essência da democracia nacional, empreenderemos todos os esforços necessários para revogar a decisão insensata que levou à aprovação da chamada emenda aspas vital do Rego. E isto incluirá, por certo, o recurso ao Supremo Tribunal Federal como medida extrema em caso de falência do bom senso e das alternativas políticas. Nos últimos meses, em parceria com o Estado do Rio de Janeiro e contando com o empenho da nossa bancada federal, procuramos mostrar ao Congresso e ao país o absurdo dessa proposta. Agora, quando o caminho do entendimento e da negociação responsável parece ter se esgotado, resta-nos confiar que Vossa Excelência impeça que seja consumada essa agressão aos direitos dos nossos Estados federados, sobretudo os Estados do Espírito Santo e o Estado do Rio de Janeiro, com veto presidencial à matéria aprovada pelo Congresso Nacional. Não solicitamos, senhora Presidente, privilégios nem atenção diferenciada. O que exigimos que demais estados brasileiros tenham pelo nosso Estado é respeito ao esforço que desenvolvemos para construir no Espírito Santo uma sociedade mais próspera, mais justa e mais humana. Esse é o sentido de nossa luta pela manutenção dos critérios de distribuição dos royalties para as áreas de exploração de petróleo já licitadas. E é em nome desse objetivo que reafirmamos a indignação diante do avanço às nossas finanças, determinação e até o limite de nossas possibilidades em defesa do povo capixaba, manifestando a confiança, a expectativa e a esperança que Vossa Excelência possa vetar esse projeto aprovado no Congresso Nacional pelos fundamentos de violação à Constituição Federal e por ser justo para a consideração dos royalties, que são nada mais, nada menos que indenização, que compensação pelos impactos à exploração dos royalties. Na certeza que teremos em Vossa Excelência uma aliada inabalável na condução desse assunto, despedimos-nos e desde já apresentamos nossos mais efusivos agradecimentos. Respeitosamente, Renato Casagrande, governador do Estado do Espírito Santo, que em nosso nome, de todos os capixabas, enviou na última semana correspondência, carta à presidente Dilma, na expectativa de alcançarmos a sensibilidade da nossa presidente para com os impactos, para com as consequências que o nosso Estado, que o nosso governo e os nossos municípios estarão enfrentando, não apenas com a possibilidade, evidentemente, de vermos este que foi aprovado no Congresso, esse projeto que foi aprovado no Congresso, mas também diante de outras perdas que nós estamos acumulando, que nós capixabas estamos acumulando, que seguramente ameaça, que seguramente coloca em risco todo o esforço que fizemos nos últimos anos para derrotar o crime organizado, para derrotar todo um conjunto de iniciativas que desonraram os capixabas. Esforço esse que resgatou a capacidade de investimento, que colocou o nosso Estado de pé, que resgatou a autoestima do povo capixaba e que, nesse momento, por esse conjunto de iniciativas, está colocando em risco tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos anos. Porque o meu Estado, ele não se oferece como problema ao país, ele se oferece, sim, como alternativa e como solução de um Estado que esteve mergulhado nos últimos anos debaixo de uma crise sem precedentes e com muito esforço, com muito trabalho, com muita fé em Deus
e com muita união vem conseguindo superar cada um dos seus desafios. É a repercussão que dou aqui na tribuna do Senado, de correspondência enviada por Sua Excelência, o nosso governador, o governador Renato Casagrande, a presidente Dilma, em nome dos capixabas, na expectativa e confiança de ver esse projeto vetado pelos fundamentos que estamos relatando, pelos fundamentos que temos debatido ao longo desses meses, em que estamos aqui padecendo, mas firmes na defesa daquilo que consideramos justo e adequado. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores.